colocou mais cedo que acerca da questão da imunidade de rebanho, e a senhora colocou que não fazia a defesa de forma indiscriminada. Em quais situações a senhora defende? Eu nunca fiz a defesa da imunidade de rebanho. Quando eu me referi no vídeo que o senador Renan trouxe aqui, eu me referi às crianças. Nós não precisávamos, e aí eu insisto na minha defesa enquanto pediatra, o prejuízo que nós causamos às crianças brasileiras, ele é indizível. Crianças que foram privadas da escola, da merenda escolar, crianças que sofreram mais violência doméstica, crianças com um aumento do número de casos de estupro. A gente vai documentar a imunidade isso. de rebanho para criança a senhora orienta? Não, quando a gente fala de imunidade, é as crianças permanecerem indo para a escola, senadora, porque o risco delas adquirirem a doença é 37,5 vezes menor do que dos adultos. Mas as crianças não vão para a escola sozinhas, secretária. Ela tem todo um corpo docente para poder funcionar. Ela tem os professores, tem toda uma equipe de funcionalidade e depois elas têm que voltar para casa. E elas têm baixa transmissão da doença. Perto do pai, da mãe, do avô. E aí a gente pode isolar os casos mais graves, a gente pode isolar os nossos idosos. Existem muitas medidas, senadora, que nós podemos juntos discutir para a Covid, mas a gente precisa ter medidas estratégicas, não medidas reativas, políticas de apagar incêndio. O lockdown, por exemplo, foi adotado muitas vezes de forma completamente inadequada, quando a gente tem milhares de publicações mostrando que essa medida pode ser inefetiva. A própria Organização Mundial de Saúde, que recomendou o lockdown, hoje diz que ele pode ser responsável pela fome e pela miséria. Então, na Covid, tudo é incerto. Nós precisamos discutir, porque a ciência, quando se fala em evidência na Covid, são construções diárias. Secretária, a senhora está falando de uma situação econômica, é bom a gente lembrar que nós temos hoje no Brasil 450 mil pessoas que de fato não podem mais comer porque morreram, secretária. Esse é um retrato, e a Organização Mundial da Saúde, todos os órgãos científicos do mundo, e a senhora, como uma estudiosa do assunto, sabe disso, a recomendação é o elementar, é distanciamento social, é uso de máscara e uso de álcool gel. A hidroxicloroquina, que Vossa Excelência ainda insiste até hoje nela, foi constatado pelos vários estudos ao longo dos últimos meses a sua ineficiência. E a senhora insiste ainda na aplicação desse mesmo medicamento. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma situação extremamente grave, secretária, que demonstra, infelizmente, que ações reiteradas dessa natureza acabam evidenciando esses números que estão realmente aqui diante de nós. Eu queria fazer uma pergunta à senhora aqui. A senhora senta com o presidente da República para tratar de questões relativas à sua pasta? Não, senhora. Mas a senhora tem audiência com ele frequente? Não, senhora. Quantas vezes a senhora reuniu com o presidente da República nos últimos 12 meses? 15 segundos. Os eventos públicos no Palácio, quando eu sou convidada pelo Ministério da Saúde. Nunca sentou para despachar com ele acerca da questão da área da saúde? Os secretários não fazem despacho com o presidente da República, o ministro faz. Certo, a minha pergunta é exatamente se a senhora teve ou... eu só queria, se a senhora me permitir... Só para finalizar uma pergunta, e a senhora pode falar no final? Pois não. Responda, então, o que você ia falar. Não, é só para dizer para a senhora que, assim, quando a gente repete que não existem evidências e não existe eficácia desses medicamentos, senadora, o que eu trouxe aqui para vocês são todos os trabalhos publicados até hoje.